Oi pessoal, eu sou Fabi do canal Plante Onde Der e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como é receber suculentas em casa, principalmente quando a gente compra pela internet de produtores distantes e ou mesmo que não de revendedores que não seja tão perto e tal, que tem que passar alguns dias para poder chegar na sua casa. Primeira coisa a se fazer é: comprem sempre numa pessoa bem recomendada. Se você nunca comprou, não tem experiência, veja os comentários, converse com pessoas que já compraram, porque tem alguns passinhos, algumas regras que precisam ser cumpridas para poder a planta chegar saudável na sua casa. E o mais importante disso é a questão da desidratação. Tem uma forma de venda de suculentas, de mudas de suculentas, que é muito comum e que eu gosto bastante, porque como muitas vezes são plantas que vêm de muito longe, elas são muito mais fáceis de adaptar ao clima da sua casa, do seu jardinzinho, da sua varanda, que é a muda em plug. Elas normalmente ou vêm em bandejinhas assim, ou elas já vêm embaladas no papel, muitas vezes em papel higiênico e tal. Então, como é que elas têm que chegar na sua casa? Completamente seca, tá? Se informe antes se eles fazem a desidratação do substrato quando elas são em plug, ou muitas vezes quando ela vem só com a raiz mesmo, é retirar todo o substrato, vem só uns fiapinhos de raiz. Essa é a forma mais segura de você receber uma suculenta na sua casa para fazer o plantio. Não se preocupem, não tá errado, o revendedor não tá te enganando. Ah, mas eu vi num vasinho, num potinho, na foto. Essa é a forma correta de chegar na sua casa, porque eu acho que eu tô sem nenhuma já sem raiz aqui. Todas as que eu tô aqui ainda estão com substrato no plug. Mas é dessa forma que tem que chegar, tá? Na sua casa. Vou até desmanchar o plug, o torrão de substrato dessa aqui para mostrar para vocês. Que ele chega completamente seco. Ó, é sequinho, tá? E essa é a forma correta de você receber a planta na sua casa. Ou numa bandejinha assim seca, ou embalado no papel. E aí muitas vezes você recebe ele embalado no papel só com umas raizinhas assim, ó. Tá? Isso não tá errado. É a forma correta de fazer. Tá bom? Isso vai evitar que a planta apodreça no caminho, que ela seja atacada por fungos e bactérias dentro de uma caixa de transporte, de uma transportadora que ela estiver chegando na sua casa. A proposta dessa moça que eu tava louca por ela, que eu não tenho, é uma Graptoveria Lovely Rose. Nem parece se você procurar as fotos na internet, porque ela tá desidratada, tá toda encolhidinha, mas ela daqui a pouco vai ficar uma rosinha linda. Ela parece uma rosa verde. Sou apaixonada por essa suculenta. Chegou na sua casa, você verificou a planta, tá tudo certinho. Como essa aqui é extremamente saudável, não tem fungo nenhum. Vai só fazer essa limpeza básica, tirar as folhinhas mortas. E aí é a alegria. No meu caso aqui eu tô usando um pote 6, que é mais do que suficiente para essa planta. Uma camadinha de drenagem que eu faço com carvão. Não gosto de brita, não gosto de pedrinha não. Eu acho o carvão muito mais fácil de lidar. Além de já ter o poder de fazer com que a planta absorva melhor os nutrientes, ele também já evita que se proliferem fungos e bactérias, micro-organismos em geral, tá? O carvão não permite que isso aconteça. Então, é uma camadinha de drenagem com carvão picado. Eu pico meu aqui em casa mesmo, quebro ele em casa. Vou ensinar como é que faz. De uma forma com pouca sujeira e pouquíssima sujeira. E bem fácil para você não perder muito tempo. Esse substrato aqui eu já tinha preparado para outras plantas. Ó, ele também tem bastante carvão picado. É um substrato muito soltinho, que é aquele que eu uso. Uma parte de terra vegetal, uma parte de areia grossa e uma parte de carvão picado. Tenho tido excelentes resultados para suculentas aqui em casa com esse substrato. Então é isso, aquele limitezinho. No caso das suculentas, como o substrato é bem seco, essa planta aqui já tá seca há alguns dias. A gente já vai poder fazer a rega logo depois, vai ser a primeira rega na sua casa. Aqui a gente faz um cantinho pra ela. Eu não devia ter feito assim, eu devia ter feito do jeito mais
organizado, que seria colocar ela já aqui. Deixa eu ver se nessa altura tá bom, tá ótimo. E colocar o substrato por cima da raiz, né? Fazer as coisas direito. E aqui a gente já vai poder fazer a primeira rega, tá? Essa é a forma correta de receber suculentas na sua casa, tá bom? Você nunca deve mexer em plantas quando elas estiverem recém-regadas, porque elas ficam muito suscetíveis a doenças e traumas maiores. Aí aqui a gente já vai poder fazer a primeira rega. Precisa ser com borrifador? Não, né, gente? Mas eu não vou colocar um regador aqui na mesa. Vai virar uma bagunça danada. Então, eu vou usar o borrifador de sempre. A rega vai ser generosa. Até escorrer a água por baixo do vasinho. Já vai aproveitando para ir molhando em volta. Eu já dou uma firmezinha nela. E dá uma assentada no substrato. Substrato correto para suculenta, a água vai embora. Você vê que a gente vai tacando água aqui e não vai ficar. Não vai ficar, não vai ficar, não vai ficar. Ó, molhou, desceu. Molhou, desceu. E começou a pingar água embaixo. Essa é a rega da suculenta, tá? Quando é que vai regar novamente? Vamos repetir. Quando o substrato secar. Nada de ficar regando suculenta todo dia. E quanto é o tempo para o substrato secar? Depende do clima na sua casa, na sua região. Essa planta vai direto para o sol? Não, ela não vai direto para o sol. Primeiro que essa planta não é de sol tão pleno, não é um sol assim do Nordeste, tá? Dá para cultivar em sol pleno, acho que é entre o Centro-Oeste e o Sul. Já Norte e Nordeste, eu não tive boas experiências com ela no sol pleno. Então, eu pego ela ou sol matinal, ou sol no final da tarde. As primeiras 6 horas de sol, as primeiras, no máximo, entre 4 e 6 horas de sol, ou matinal, ou as últimas do dia. Tá certo? Essa planta vai ficar muito bonita, ela aqui já tá com a primeira hidratação. Ela tá meio tortinha, ainda dá pra arrumar melhor. Mas ela logo vai ficar numa posição melhor. Quando ela começar a enraizar. A gente podia ter cortado mais raízes dela. Mas como essa aqui não tava com tanta raiz assim, eu não achei necessário, tá? Aí ela aqui agora na fase de adaptação. Primeiro uma semana. No máximo 2 horas de sol, as 2 primeiras horas de sol do dia. Então, a partir do momento que o sol nasceu, as 2 primeiras horas. E não vamos ficar mudando o vaso de lugar não, tá, gente? A gente vai colocar no lugar onde bate o sol, assim que o sol nasce, até, por exemplo, se o sol na sua região nasce às 5 da manhã, até às 7 horas ainda tá batendo sol. É uma varanda, é um alpendre, é uma janela, ok? Ou no finalzinho da tarde, tá? E assim a gente vai acompanhando para ver como vai ser o andamento dessa suculenta, que eu tenho quase que certeza que ela vai estar muito bem. Porque ela chegou aqui em perfeito estado, exatamente como deve ser enviada uma suculenta por transportadora, tá bom? Perguntas, dúvidas, comentários, elogios, sugestões, tudo que vocês quiserem falar aqui embaixo nos comentários. Se inscreve no canal para não perder as dicas, curte o vídeo, para o YouTube entender que você está gostando do conteúdo. E até a próxima!